Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos então ler a palavra do Senhor lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, o versículo 2 até o 8. Mensagem muito importante para os nossos dias, sobre uma experiência que os discípulos tiveram no Monte da Transfiguração. Marcos, capítulo 9, versículos 2 até o 8. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Muitos cristãos gostariam de ter uma experiência como essa que os discípulos tiveram, de ter uma experiência sobrenatural, algo poderoso da parte de Deus, assim como essa da transfiguração de Jesus, onde os discípulos viram Jesus exatamente como ele era, Deus em corpo humano. Esta experiência, Deus tinha propósito. Ele tinha o propósito de comunicar aos discípulos que o que Jesus teria de sofrer na cruz, que ele teria que ir para a cruz, mas também tinha um propósito de uma confirmação por Deus de que Jesus era realmente seu filho, todo suficiente para redimir a raça humana. Mas nós vamos notar neste texto aqui que nós lemos, que nem todos podem ter essa experiência. Observe o primeiro ponto aqui: é Jesus quem chama. Não é você que se chama, é Jesus quem deve te chamar. No meio de tantos discípulos, Jesus escolheu apenas a Pedro, Tiago e João para subir com ele ao monte. Havia pessoas que seguiam Jesus de várias formas, por vários motivos, mas apenas esses 3, Pedro, Tiago e João, foram chamados. Esses 3 foram chamados diretamente por Jesus. Você vai observar lá em Marcos capítulo 1, o versículo 16 até o 20, que Jesus fez um chamado real e direto para com eles: Vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles tiveram um chamado direto, eles eram chamados por Jesus. Todos esses 3 chamados por Jesus e que foram chamados neste momento para estar com ele nesse monte, eles tiveram um excelente ministério. Nós vamos aqui ver que Pedro se tornou um grande ganhador de almas. Lá em Atos capítulo 2 e versículo 41, fala que uma multidão de quase 3.000 se rendeu aos pés do Senhor. Mas lá em Atos capítulo 4, versículo 4, uma outra multidão de quase 5.000 homens se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Então, ele tinha um ministério excelente, ele teve um ministério tremendo. Também vamos ver que Pedro era usado em curas divinas. Lá em Atos capítulo 3, versículos 6 a 8 e 5 a 15, nós vemos que até a sombra de Pedro fazia curas, fazia sinais. Pessoas eram curadas pela sombra de Pedro. Tiago, a Bíblia registra que ele foi pastor da igreja em Jerusalém, lá em Atos capítulo 12 e versículo de número 2. E João, todos conhecem, o apóstolo do amor, o último de todos os apóstolos. Esse foi o único que o imperador não conseguiu matar. Esse morreu de causas naturais, e ele foi o escritor de Apocalipse. A Bíblia registra que os 3
foram colunas da igreja, lá em Gálatas, capítulo 2 e versículo de número 9. Então veja a importância, o impacto do ministério desses três. Então aqui nós podemos entender que Deus quando Ele chama alguém para uma experiência sobrenatural, para ter uma intimidade com Ele no monte, para ter uma experiência diferenciada, não é à toa, é porque a pessoa tem um ministério excelente, a pessoa tem um ministério mais espetacular, mais impactante lá na frente. Então se Jesus está te chamando, se Jesus está te convidando a ter um momento mais íntimo com Ele, se está despertando você pela madrugada a orar, se Jesus está te chamando a ter esse particular com Ele, se Ele quer que você vá com Ele ao monte, então sobe o monte da oração, irmão, sobe o monte da consagração, porque Deus certamente vai fazer algo extraordinário na tua vida. Não são para todos, alguns querem, mas não são chamados. Eu não sei qual foi o questionamento dos discípulos que ficaram ao pé do monte, eu não sei qual foi o questionamento dos discípulos que subiram ao monte, porque eles estavam subindo ao monte, mas não sabiam o que ia acontecer, eles apenas foram chamados. Se Deus está te chamando, para de fazer pergunta e vai para o monte, vai para a oração, vai para a consagração, porque certamente Deus vai fazer algo grande na sua vida. Deus tem algo grande na sua vida, mas você precisa, antes disso, ter experiências sobrenaturais com Ele. Aleluia. Também a Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 2, que Jesus os levou a sós. O que isso quer dizer? Quer dizer que este é um lugar de ter experiências a sós com Deus. Não é espetáculo para a plateia, é intimidade com Jesus. Tem muitas pessoas que gostam de se aparecer, de mostrar que estão pregando, que estão adorando, que estão orando, fazem aquelas belas orações e parece que está tudo certo, mas não está bem certo, está errado, porque ela não tem um particular. Jesus levou a sós. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Jesus deixou o exemplo. A Bíblia vai dizer que ele sempre estava a sós com o Pai. Ele orava pelas multidões, ele curava os enfermos, expulsava os demônios, ele ensinava, mas de vez em quando ele tinha um particular com Deus. A Bíblia vai dizer isso lá em Marcos capítulo 1 e versículo 35, lá em Lucas capítulo 6, versículo 12, e em vários versículos vai mostrar que Jesus tinha um momento a sós com Deus. Nós também precisamos, você precisa ter esse momento em particular com o Senhor Jesus. Na verdade, existem vários tipos de oração. Existe a oração pública, lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22, em Atos, capítulo 4, versículo 24, oração pública, orar na presença de muitas pessoas. Também oração de intercessão, nós precisamos interceder uns pelos outros, Efésios 6,18, 1 Timóteo 2, 1-2, a oração com a imposição de mãos, quando você está orando e está impondo as mãos por alguém, Atos 19, versículo 4-6, quando Paulo orou por aqueles que eram novos convertidos e ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, e ele impôs as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. E também a Bíblia registra sobre a oração a sós, Mateus 6:6, 1 Pedro 5:7, Filipenses 4 e versículo 6. Você pode tudo no Senhor Jesus. Você precisa ter um particular com Ele. Você precisa lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. Você precisa ir a um particular com Ele, fechar a porta do mundo, fechar a porta do quarto, fechar a porta das coisas e se concentrar unicamente no Senhor. Porque aí você, nesse particular, Deus quer falar forte ao seu coração. Terceiro ponto aqui, a respeito de Jesus chamar. A Bíblia diz que Jesus levou eles a um alto monte. Uns acreditam que esse monte seja o Monte Tabor. Outros acreditam que é o Monte Gerbel. E alguns estudiosos acreditam que este monte é o Monte Sinai.
No Monte Sinai, Deus mostrava a sua glória. Está bem registrado lá em Êxodo, capítulo 19, que Deus descia no monte e havia relâmpagos, trovões, fumaça, e o povo tinha medo do monte. E a ordem era expressa: não toque no monte, não suba ao monte, não deixe seu animal tocar no monte, porque a glória de Deus está no monte. Quem tocar no monte certamente morrerá. E se este mesmo monte é o antigo Monte Sinai, então lá no Monte Sinai Deus mostrava a sua glória, e aqui Deus está mostrando a glória de Jesus para os discípulos. Segundo ponto da nossa mensagem: quando a glória de Deus envolve o lugar, quando Deus se manifesta, quando Deus começa a dar experiências para os seus discípulos, primeira coisa que deve acontecer: deve nascer um desejo de ser útil para Deus. Se a glória de Deus manifesta no ambiente, se as coisas mudam de lugar, se a coisa está tão tremenda, se as pessoas estão vendo Jesus resplandecendo, algo sobrenatural está acontecendo no lugar, deve nascer no coração de quem está presente na reunião um desejo de servir, de ser útil para Jesus. Olhe bem o que aconteceu aqui. Pedro já tomou a palavra e disse: mestre, é bom que nós estejamos aqui. O que ele estava dizendo com isso? Se nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de servi-lo. Segundo ponto: o local onde estamos, esse lugar onde estamos é um lugar agradável, é um lugar bom. Nós queremos servir. Olha o que ele disse também: façamos 3 tendas. É interessante observar que ele está falando uma para Jesus, outra para Elias e outra para Moisés, mas eles esqueceram-se de si mesmos. Quando a glória de Deus envolve o lugar, uma coisa que deve acontecer é que você deve esquecer-se dos seus interesses pessoais. Quando Deus manifesta a sua presença, quando o seu poder sobrenatural manifesta, uma das coisas que deve acontecer é que você deve esquecer-se dos seus interesses pessoais. Você deve acontecer a renúncia. O ato da renúncia deve acontecer, a experiência da renúncia deve sobressair, e você deve querer ver Jesus e o seu projeto muito bem, mas não querer tirar proveito disso. Quando ele disse façamos 3 tendas, é porque ele não sabia o tempo da questão, ele não sabia quanto tempo duraria aquilo, e na verdade ele queria que essa experiência se prolongasse por muito tempo. Ele disse: façamos 3 tendas. Nós estamos aqui, então vamos fazer tendas para que isso dure muito mais. Tem gente que, quando a glória de Deus se manifesta, ele é tão tomado pela presença de Deus que ele perde a noção do horário. Deus está na casa, a pessoa não sabe se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, ele não está nem aí, ele se esquece do relógio. Mas há outros que não conseguem parar de olhar no relógio. Será que está tomado pela glória? Quando você vê um crente olhando para o relógio todo momento, toda hora, será que realmente ele está cheio da presença de Deus? Será que ele realmente está sendo impactado pelo poder de Deus na reunião? Eu acho que não, né, irmão? Porque aqui os discípulos perderam a noção do tempo. Eles falaram: vamos ficar o tempo que for preciso aqui, vamos fazer tendas, vamos armar as cabanas para que o Senhor possa ficar tranquilamente. Outra coisa aqui, ele disse: bom é que nós estejamos aqui. Bom é que nós estamos aqui. Tem pessoas que a glória de Deus está manifesta no lugar, mas parece que ele não está lá. Parece que ele está em outro lugar. Parece que a cabeça dele está em outro ambiente. Ele está preocupado com o cheque, está preocupado com a casa, preocupado com o feijão, preocupado com o ferro de passar roupa. Meu irmão, se preocupe apenas na presença de Deus. Foque na glória de Deus, na presença de Deus. Presta atenção no movimento, seja impactado, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a glória de Deus envolve o lugar, primeiro, nasce um desejo de utilidade para o reino de Deus. Segundo ponto, ouve-se a voz de Deus. Quando a glória de Deus envolve o lugar, quando há intimidade com Deus, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Há lugares que a glória de Deus já não manifesta mais, então só se ouve a voz de homens.
E a voz de homens é uma voz vazia, que são só projetos fúteis que não dão em nada. Mas quando a voz de Deus é ouvida, então isso é duradouro, isso é permanente. Quando a voz de Deus aparece, uma coisa acontece: a voz de Deus glorifica Jesus. É importante demais. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 5, vai dizer que a voz de Deus mostra que Jesus é o eleito, ele é o escolhido, ele é o amado, ele é em quem Deus tem prazer. Amados, é impressionante que muitas vezes nos lugares as pessoas só querem reconhecimento próprio. Há muitos lugares onde as pessoas buscam vantagens e dizem que a glória de Deus é que está se movimentando. É muito lamentável, porque se Deus quer glorificar o nome de Jesus, se o Espírito Santo, conforme diz a Bíblia lá em João capítulo 16, se não me falha a memória, ele me glorificará. O Espírito Santo glorificará o nome de Jesus. Se Deus, o Pai eterno, glorifica o nome de Jesus, se o Espírito Santo glorifica o nome de Jesus, por que é que a igreja deve buscar vanglória, deve buscar glória para si mesma? Todo servo, todo escolhido, todo chamado que está desfrutando dessa experiência gloriosa não deve fazer outra coisa senão glorificar o nome de Jesus também. E é muito bom que a glória de Deus se manifeste. É muito bom que Deus fale, porque quando Deus não fala, a Bíblia diz que o povo se corrompe. Lá em Provérbios 29, 18 diz que sem profecia o povo se corrompe, porque falta direcionamento. Quando a igreja, quando o povo é dirigido por voz de homens, quando Deus não está falando, o povo se corrompe. Será que é por isso que nos últimos séculos a igreja está tão corrompida? Há muitos obreiros que estão mais terríveis do que pessoas seculares, pessoas do mundo aí, nos seus negócios seculares? Será que é por isso que há uma corrupção tão grande no meio do povo que é chamado de o povo de Deus? Será que é porque pararam de ouvir a voz de Deus e estão ouvindo apenas voz de homens? Mais uma coisa muito importante: quando a glória de Deus se manifesta. Quando Deus se manifesta, primeiro, nós sentimos um desejo muito grande de servir ao Senhor. Nós queremos servir, nós queremos ser missionários, nós queremos falar de Jesus, nós queremos mostrar que Jesus é maravilhoso. Também nós ouvimos a voz de Deus. Quando a glória de Deus está envolvendo o lugar, o culto está cheio da presença de Deus, Deus vai falar, meu irmão, e a voz de Deus vai ser ouvida. Haverá direcionamento, haverá discernimento, as pessoas serão guiadas, serão ministradas e direcionadas. E em terceiro lugar, meu irmão, quando a glória de Deus se manifesta, tudo em volta desaparece. A Bíblia diz no final do versículo de número 8 que eles não viram mais nada, eles viram unicamente a Jesus. Eles não viram mais nada, viram somente a Jesus. E sabe o que acontece quando nós vemos unicamente a Jesus? Nós não supervalorizamos astros gospel, pessoas nomeadas, renomadas evangélicas. Há cultos que para acontecer precisa de uma pessoa de renome estar no script, ali na programação, um cantor famoso, um pregador famoso, porque senão o culto não vai acontecer. Pois bem, aonde a glória de Deus se manifesta não precisa disso, porque Jesus estando presente, ninguém mais é visto senão somente Jesus. Não se supervaloriza grandes nomes cristãos. Há grandes homens de Deus, na verdade, homens do grande Deus e não grandes homens de Deus, porque grande somente é Deus. E também quando a glória de Deus se manifesta, nós não vemos nem a nós mesmos, nós não vemos as nossas imperfeições, os nossos defeitos.
esquecemos as nossas fragilidades e só queremos desfrutar dessa glória, deste poder. E mais ainda, não vemos as imperfeições dos outros. Quando a glória de Deus está envolvendo o lugar, você não vai ver defeito dos outros, você não vai ver defeito do irmão, defeito da irmã, a gravata, o cabelo, não sei o que, o sapato. Ninguém está vendo defeito, apenas está glorificando, está vendo Jesus e glorificando o nome de Jesus e prestando atenção na voz de Deus, porque a voz de Deus é quem vai dar direcionamento, quem vai guiar os seus passos. Em nome do Senhor Jesus, que esta glória de Deus se manifeste e que nós possamos ouvir a voz de Deus, sentir esse desejo de servir ao Senhor e que tudo venha desaparecer, que nós só possamos ver a Jesus para poder glorificar o nome dele. Terceiro ponto da mensagem aqui, nós vamos para algo muito importante. Moisés e Elias também desapareceram. Moisés e Elias são figuras muito importantes na Bíblia, mas quando Jesus está no lugar, eles são menores. Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que os sacerdotes, Jesus é maior do que o sumo sacerdote, Jesus é maior do que todos, Jesus é maior do que os anjos, do que os arcanjos, querubins, serafins. Quando Jesus está presente, ele é maior do que tudo, tudo desaparece. E Deus estava falando aqui nesse momento também que o período da lei e dos profetas é passado, esse período passou e agora nós devemos ouvir a Jesus, o que Jesus tem para dizer. É isso que nós devemos prestar atenção. Jesus é maior do que a lei e que os profetas. Quando nós vemos unicamente a Jesus, ele se torna em nós o único modelo a ser seguido. Concluindo esta mensagem para sua edificação, não suba ao monte sem ser convidado. Se Jesus não te chamou, não sobe. Fica aí onde você está. Faça alguma coisa para ele ser chamado. Olha, Zaqueu não era chamado. Não, a Bíblia não diz que Zaqueu era chamado, mas quando ele ouviu falar que Jesus ia estar na cidade, ele fez algo extraordinário. Ele correu, a Bíblia diz que ele correu à frente da multidão e subiu uma figueira brava, porque ele queria ver, ele queria conhecer, ele queria saber quem era Jesus. E essa atitude dele chamou a atenção de Jesus. Jesus foi até ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, hoje eu quero ir na tua casa. Então, meu irmão, se você está aí, não foi chamado, faça alguma coisa, tenha uma atitude ousada, faça algo extraordinário. Se você quer ter uma experiência nova com Jesus, então faça algo novo para ele. Quem sabe se você desperta em Deus o desejo de te chamar. Mas se você não é chamado, não suba ao monte, porque esse lugar é um lugar sério, onde a glória de Deus se manifesta. Sabia que existe muita gente que já morreu espiritualmente, exatamente porque não foi chamado e subiu ao monte sem ser convidado? No Velho Testamento, se subisse ao monte, morreria. No Novo Testamento, não morre fisicamente, mas espiritualmente também morre. Se você é chamado, suba. Se não é, fica aí onde você está. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Agora, se você foi chamado e você tem a oportunidade de sentir a presença de Deus, de ser tocado pelo Espírito Santo, de algo sobrenatural acontecer em sua vida, não desperdice esta oportunidade. Use esse tempo, faça tudo, vença o cansaço físico, vença todos os obstáculos, porque lá em Lucas capítulo 9, versículo 32, vai dizer que eles estavam cansados, estavam lutando contra o sono, e enquanto eles estavam batalhando, eles estavam tendo experiências extraordinárias. Lute contra a sua carne, você vai vencer, você vai ter experiências maravilhosas com o Senhor, e esta experiência que vai acontecer aí, vai mudar a tua vida, assim como aconteceu na vida de Saul, lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, que diz que o Espírito Santo desceu sobre Saul, e ele profetizou, e ele se tornou em um outro homem. Assim também eu profetizo na tua vida. Deixa essa experiência maravilhosa acontecer com você e você se tornará em uma outra pessoa. Você será tomado, você será cheio e você será transformado em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que você seja impactado por esta palavra em nome do Senhor Jesus.